Nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula 1, tá? Da apostila do primeira série do ensino médio, já que nós estamos fazendo revisão do ano passado, e vamos para o tópico 8, operações com conjuntos. Nós vamos começar com uma primeira operação aqui, que é a união. Lembrando que eu estou pegando os dados da apostila para explicar aqui para vocês. A união entre dois conjuntos ela é formada pelos elementos que pertencem a um e a outro. Sendo que quando a gente faz a união, caso tenha algum elemento repetido, ele vai aparecer apenas uma vez. Então, eu vou colocar aqui. A união de A com B é pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos de B, aqueles que se repetem vão aparecer apenas uma única vez. Então, o símbolo é A união com B igual 1, vamos procurar sempre colocar na ordem crescente, 2, eu tenho um 2 aqui embaixo, mas eu só coloco uma única vez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. Então, o meu A união B, ele terá, né, se eu quiser saber o N de A união B, foi falado na aula passada que esse N significa a quantidade de elementos. Quantos elementos tem aqui? 9. Se eu quisesse pedir o número de elementos de A, por exemplo, tá? Isso não está na apostila, mas só para a gente relembrar da aula passada, ó. Números de elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Números de elemento B, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E olha a união quanto deu. O número de elementos de A união B deu 9. Se você reparar, por que não deu a soma de A com B? Por que não deu isso? Porque eu tinha elementos repetidos. Se eu apenas somasse a quantidade de A com B, daria 12. Não é verdade? Mas eu tinha elementos repetidos entre eles. Eu tinha o 2, ó, que se repetia, o 3 que se repetia, o 7 aqui que se repetia. Então, 3 elementos aqui se repetiam. Se eu somar 6 mais 6, que dá 12, e tirar esses 3 elementos que se repetiam, eu vou ter exatamente o número de elementos da união, que é 9. Isso a gente vai ver mais lá para frente quando a gente for fazer os cálculos. Agora, observe se eu for fazer isso no diagrama. O diagrama é a representação dentro daquela circunferência, tá? Então, se eu for representar, eu vou botar aqui um parábola, vou botar de outra cor. Espera aí. Então, vamos colocar aqui, ó, o conjunto A e vou fazer o conjunto B. Como a gente tem elementos em comum, a gente já verificou que tem elemento em comum, então vai existir uma interseção aqui. Vai ter um meio onde eles vão se encontrar. Observe como a gente vai começar sempre por esse meio, colocando dentro dele os elementos comuns, que a gente já identificou, ó, o 2, o 3 e o 7. Então, ó, o 2, o 3 e o 7. Aí agora basta a gente observar. No círculo aqui verde, que é o A, eu vou colocar todos os elementos de A. Eu já coloquei 2, 3 e 7. Então, fica faltando colocar o 1, o 4 e o 5. E no meu azul, eu vou colocar os elementos de B. Eu já tenho o 2, 3 e 7, né, que também pertencem ao A. Ficou faltando o 6, o 8 e o 9. Então, ele vai ficar aqui nesse espaço. Não posso colocar ali junto, né, porque senão ele vai pertencer a A também. Então, tem que pertencer aqui somente a B, ok? Daqui, a gente já consegue ter uma noção do que é a interseção, que é o nosso próximo ponto. Então, partindo desse princípio, sabendo que a interseção é essa parte daqui, nós vamos usar esse símbolo agora, ó, virado para baixo, tá vendo? A interseção com B. Quais são os elementos aqui? Os que se repetem, 2, 3 e 7. Meu número de elementos de A interseção B são 3 elementos. O item C está falando da diferença entre conjuntos. É o quê? É um conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro, mas não pertencem ao segundo conjunto. Vou colocar aqui novamente um conjunto A e um conjunto B. O A, eu vou colocar aqui agora a mesma coisa, tá? 2, 3, 4, 5 e 7, tá mantendo os mesmos números.
mas vai dar um outro resultado. Se eu estiver pedindo A menos B, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó, elementos de A que não tem em B. Não é só a gente pegar aqui e escrever. O 1 tem em A, mas não tem em B. O 2 eu não posso, né? 3 tem em A e tem em B. 4 só tem em A. 5 só tem em A. 7 tem nos dois. Fechou. Por que que não entraram os de B? Porque eu quero A menos B. Agora, se eu quiser B menos A, é outra história. B menos A vai ser o quê? Elemento de B que não tem em A, tá bom? E se a gente for olhar isso no diagrama, eu vou repetir o diagrama aqui. Então, repetindo aqui em forma de diagrama, que a gente já viu anteriormente, o que eu observo aqui? Qual é o A menos B? É essa faixa aqui que pertence somente ao verde, são esses aqui, ó. Isso daqui é o A menos B, só esse pedacinho aqui, ó, né? E o B menos A é esse aqui, ó. Esse aqui é o B menos A, é o que ficou só do lado azul, só do lado de B. E o que ficou só do lado verde é o A menos B. E o que é complementar? Complementar, ele se baseia na subtração. Tá bom? Então, observem aqui. A gente vai montar desse jeito, ó. Esse C de complementar e vai ficar um conjunto em cima e um conjunto embaixo. O que eu quero daqui? Eu vou transformar numa subtração. Então, eu pego o de baixo menos o de cima. Ou seja, então, complementar de A em relação a B é só pegar e transformar numa subtração. Do de baixo menos o de cima, tá? Do conjunto B aqui menos o A. Vamos então colocar isso daí na prática. Na verdade, se a gente for usar os mesmos conjuntos anteriores, é esse aqui que eu fiz, ó. Depois dessa explicação, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios que estarão na página 12. Eu escrevi aí em cima também, mas vou repetir aqui. Números 1, 2, 3 e 4, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários a pergunta, que eu vou tentar tirar a dúvida de todos. E vou colocar agora abaixo logo o vídeo da aula 2, para que vocês possam assistir agora ou até chegar à nossa próxima aula de quinta-feira, que aí vocês vão ter exercícios dessa aula para fazer também, tá bom? Da aula 2.